Meus amados, nós vamos à palavra do Senhor e eu gostaria de convidar-lhes a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Os irmãos podem permanecer sentados. Vamos ler apenas um versículo da Escritura Sagrada, para que então possamos ancorar a nossa reflexão a partir deste versículo, que é uma pergunta, é uma indagação do Mestre. Mateus capítulo de número 16, versículo de número 26, nos pergunta o Senhor: de que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida? Ou o que se pode dar em troca da sua própria vida? Essa é uma das traduções. Em outras traduções nós temos a palavra alma. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Oremos ao Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e suplicamos-Te que ela nos inspire a viver a semelhança do Teu Filho. Pedimos-Te, ó Deus, que esta mensagem bíblica nos direcione ao centro da Tua vontade, porque este é o único lugar seguro para existir. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo oramos-Te e por fé Te agradecemos. Queridos, nós estamos diante de um tema extremamente necessário. Conversar sobre carreira profissional, sobre vida pessoal e sobre o equilíbrio dessas duas realidades, dessas duas áreas da vida, se faz extremamente necessário, não apenas hoje, mas em todas as épocas. Porque nós estamos falando de algo inevitável. É inevitável que todos nós, em dado momento da vida, busquemos determinada carreira. E aí, quando eu falo de carreira profissional, não estou falando necessariamente de alguém que, saindo para o mercado de trabalho, encontra uma determinada área de atuação e nesta área vai fazendo carreira, crescendo. Não é apenas isso. É óbvio que quando a gente fala da palavra no sentido pleno, a gente está falando sobre seguir carreira em determinada área ou uma área distinta. Mas quando estamos conversando ou dialogando sobre carreira profissional na vida da igreja, nós precisamos compreender que a carreira está atrelada àquilo que eu escolho fazer como missão de vida para que Cristo seja glorificado no meu feito. Existem pessoas que sequer trabalham com carteira assinada ou trabalham em uma determinada empresa ou são autônomos. Existem pessoas que passam o dia trabalhando no lar. E o trabalho do lar, ele tem representatividade muito maior diante de Deus do que algumas pessoas que trabalham no mercado. Porque o que define se nós estamos seguindo uma carreira em alinhamento com a nossa vida, não é o lugar onde nós estamos, não é a empresa em que estamos associados, não é a área em que estamos associados, não é a nossa formação acadêmica, mas é a nossa capacidade de compreender que Deus nos deu dons e que nós estamos utilizando esses dons e devolvendo a Ele o melhor do que nós temos para que Ele seja glorificado nas nossas vidas. Então, uma mãe que acolhe um filho no colo e acolhe em amor, está fazendo um grande trabalho. Uma esposa, uma mulher que permanece no lar cuidando de sua casa, está fazendo um primoroso e necessário trabalho. Preciso que isso fique claro, porque às vezes nós pensamos ou intentamos conversar sobre carreira profissional e a gente vai de alguma forma removendo todas as demais atividades e coloca como carreira apenas aquela pessoa que está no mercado de trabalho. E aí é interessante que os estudiosos ancoraram 4 princípios para definir as pessoas. E aí eu estou falando de 4 tipos de pessoas. É óbvio que existem muitas outras,
mas eu estou falando sobre, numa perspectiva daqueles que pensam sobre esse tema, daqueles que falam sobre esse tema. Eles dizem que existem 4 tipos de pessoas e nós precisamos atentar e perceber em qual dessas pessoas que nós estaremos citando aqui, ou em qual dessas âncoras nós estamos de alguma forma ligados. Primeiro, ele diz que existem pessoas que gostam de segurança e estabilidade. Aquela pessoa que não gosta de ser movido. Aquela pessoa que gosta de estar num lugar onde ela tenha previsibilidade, onde ela saiba o que vai acontecer amanhã. É aquela pessoa que entra numa empresa e depois de 20 anos você chega e diz: não, eu cheguei agora. 30 anos depois permanece no mesmo lugar fazendo a mesma coisa e com a alma cheia de alegria. Porque para esta pessoa, mais importante que galgar novas oportunidades, que chegar em lugares elevados, é ter segurança e estabilidade. Mexer com esta pessoa, ou mover esta pessoa, é trazer desequilíbrio emocional para esta pessoa. Porque ela é assim. E eu não estou falando de algo fixo. As pessoas, elas podem mudar à medida que elas vão caminhando, transitando, elas vão mudando. Mas existem pessoas que permanecem durante toda a vida neste formato, nesta âncora. A segunda âncora colocada é as pessoas que têm criatividade empreendedora. É aquela pessoa que gosta de fazer, de colocar a mão na massa. E em todo trabalho, em todo lugar tem essa pessoa. Na casa também. Essa pessoa dificilmente terá facilidade para liderar uma equipe. Porque se você coloca essa pessoa para liderar uma equipe, acontece um problema. Se alguém da equipe aciona esse gestor ou essa pessoa, o gestor, ao invés de orientar como fazer, ele vai e faz. E aí um líder precisa aprender a deixar de ser operacional e passar a ser estratégico. Ele dificilmente vai conseguir conciliar o trabalho com os novos desafios da liderança. Então, quando você coloca uma pessoa que é criatividade pura para liderar, logo, logo a equipe está cheia de problemas, porque a equipe não aprende nada, ele centraliza tudo nele e não existe esse processo de aprendizado, de troca. Porque ele quer fazer, ele é criativo, ele nasceu para fazer. Então, existem pessoas que elas nascem para realizar. Se você colocar essas pessoas sob liderança, às vezes são pessoas extremamente inteligentes, são pessoas capazes, mas elas estão ali para operacionalizar e elas gostam de fazer isso. Se você demove essa pessoa desse processo e coloca para fazer um outro, você naturalmente vai ter problemas lá à frente. Terceiro lugar, terceira âncora listada são as pessoas que são movidas por causas. Existem pessoas que só exercem determinada função ou só fazem determinado trabalho se encontrarem nesse trabalho uma causa. Hoje eu vou ter que visitar a casa da minha mãe. Ela não vai para a casa da mãe por ir. Ela vai porque existe um princípio estabelecido até nessa viagem. Hoje eu vou ter que preparar determinado trabalho e esse trabalho ele não toca nenhuma realidade social, ele não coloca um bem no mundo, então ela não tem interesse algum de fazer esse trabalho. Pessoas movidas por causas, existem pessoas que são movidas por causas. Elas se envolvem em causas no trabalho, elas se envolvem em causas no bairro, elas chegam na comunidade, elas se envolvem em causas na comunidade e elas sempre estão buscando trabalhar para implantar um bem no mundo. Não são todas as pessoas que são assim. Não são todas as pessoas. E não é defeito não ser assim. É porque existem pessoas cujo movimento está ancorado nas causas. E aí, em quarto e último lugar, as pessoas que primam e apreciam o estilo de vida. Gente que não negocia o seu sábado e o seu domingo. Gente que não negocia o seu cochilo da tarde. Minha irmã, não me ligue não, porque depois do almoço eu tenho um encontro com o fundo da rede, né? E aí depois de 3 horas da tarde eu saio do processo de arrebatamento e a gente pode voltar a conversar. Mas não negocia. E aí disse, mas fulano é tão inteligente, né?
daria até para ganhar mais, se ele trabalhasse mais nesse horário. Ele não quer. Ele quer vida. Ele quer descanso. Ele quer o que ele já tem. E aí, gente que tem como estilo de vida, como vida qualitativa, princípio modelador de suas escolhas, dificilmente vai trabalhar numa empresa muito estressante. Já aconteceu diversas vezes de a pessoa começar a trabalhar na área que eu trabalho, que é uma área bem perversa, e aí a pessoa começa a trabalhar, meio-dia a pessoa chega e diz assim: eu vou procurar uma lavagem de roupa. Eu não passei 8 anos estudando para vir parar no negócio desse não, vou embora, não preciso nem concluir o dia. Por quê? Porque são pessoas que são movimentadas pelo estilo de vida. Pastor, e eu me enquadro em quais desses aspectos? De repente, em nenhum deles. Em um quinto, eu citei apenas 4, mas existem muitos outros. No entanto, a minha proposta nessa noite não é dialogar com vocês apenas nessa perspectiva do que somos enquanto trabalhadores, do que somos enquanto aqueles que precisam exercer determinada função na sociedade. O meu propósito nesta noite é refletir sobre as nossas escolhas. É óbvio que tocará no âmbito do trabalho, mas eu queria que nós pensássemos a exemplo do Cristo. Porque o Cristo de Deus realizou o mais importante de todos os trabalhos, a mais perfeita e plena de todas as obras. E a Escritura vai nos dizer que antes de iniciar esse processo ministerial, Jesus vai ao deserto para ser tentado. E no processo de tentação, tudo começa na vida de Cristo à semelhança do que começa na nossa vida. Qual é a primeira tentação que chega até Cristo? Capacidade transformacional. Olha só. A possibilidade de transformar pedra em pão chega exatamente no momento em que Jesus está faminto. Durante 40 dias nada acontece. A Escritura diz que quando Jesus sente fome, aí o capiroto chega, ofertando pedras para que estas pedras sejam transformadas em pães e para que então o problema da fome seja solucionado. Essa ideia de transformar coisas permeia todos os inícios. Essa tentação de transformar coisas afeta todos os nossos corações. Não há um único cristão aqui, exceto as crianças, que já não tenha sofrido essa tentação. Sempre que você vai começar um novo projeto, um novo trabalho, e que alguém confia a você esse projeto, ou sempre que você inicia um relacionamento, você começa uma amizade, você encontra uma namorada, você encontra uma noiva, você encontra a futura esposa, a irmã, o futuro marido. O que você idealiza? Eu vou transformar o meu casamento no melhor casamento do mundo. A ideia de transformação, irmãos, está sempre nos princípios, nos inícios. Por isso Jesus é tentado nesse processo de transformar, de transmutar. Porque todos nós carregamos a ideia de que nós mudaremos o mundo. Quem é aqui que faz uma faculdade pensando em ser medíocre? Pensando em ser um profissional mediano? Não, você quer ser o melhor na sua área. Ainda que você não tenha conseguido isso, mas de lá no princípio, essa era a ideia, a intenção. E entendendo essas vozes internas, o inimigo das nossas almas, ele chega com a proposta de quê? De transformação. Só que hoje, eu gostaria de conversar com vocês sobre a nossa capacidade transformacional. E a gente precisa aprender um princípio importante hoje. A Escritura diz que quando a oferta chega até o mestre, a lógica da oferta era a seguinte:
Estás com fome? Eu tenho uma solução. Transforme essas pedras em pães e então terás a solução. E aí Jesus diz: não, porque não é de pão que o homem vive apenas, mas da palavra que é proveniente dos lábios de Deus. Mas esse mesmo Cristo que nega transformar pedras em pães, dias depois, observe, não são meses nem anos depois, dias depois ele está no casamento em Caná da Galileia. E qual é o primeiro milagre de Jesus? Transformar água em vinho. Então aqui ele não transforma pedra em pão, mas aqui ele transforma água em vinho. No deserto ele se nega a transformar pedra em pão, mas no casamento ele transforma água em vinho. Jesus está nos ensinando o princípio. Porque se ele transforma pedra em pão no deserto, é para atender às suas próprias necessidades. E qualquer transformação que eu deseje realizar no mundo, que tenha como alvo atender às minhas necessidades pessoais, não são transformações que eu devo empenhar esforços. Agora, no casamento, quando ele transforma água em vinho, não é a sua necessidade que é atendida, mas da coletividade. Sim ou não, irmãos? São diversas pessoas abençoadas no projeto transformacional. E aí tem um princípio importante: sempre que a gente pensa em transformar as coisas pensando só em si, não dura. Eu vou fazer uma dieta. Para quê? Não, fazer uma dieta para mim mesmo. Dura não. Você tem que fazer uma dieta pensando no futuro dos filhos. Você tem que fazer uma dieta pensando em algo muito maior, pensando na coletividade, pensando em todo o potencial que Deus tem estabelecido para a sua vida, pensando na missão e na responsabilidade que nós temos a respeito do nosso próprio corpo, pensando em todas as instâncias da vida. E quando o todo é envolvido, a transformação então tem aprovação diante de Deus. Então a pergunta que nós precisamos fazer enquanto profissionais é: o que eu desejo transformar e para quem eu desejo transformar? Porque se minha intenção é transformar a minha conta bancária, eu vou concluir a minha carreira profissional vazio. Se a minha intenção é transformar a forma como os outros me percebem, eu conversava com um homem que comprou um carro muito caro. Tinha condições para fazê-lo, mas esse carro era muito caro, muito dinheiro. E aí eu disse para ele se não era mais interessante ele investir aquele valor em uns 2 apartamentos. E ele disse: não, eu gosto de descer do carro e ver as pessoas me admirando. E eu achei bacana ele dizer aquilo. Por que eu achei interessante? Porque não foi arrogância, irmãos. Foi sinceridade. Sim ou não? Eu gosto. Eu gosto de que as pessoas sintam inveja de mim. Narcisismo, irmãos. Gente que só pensa na sua própria imagem. Os irmãos conhecem a história de Narciso, né? É um mito grego. Não está na Bíblia, tá? Estou orientando, não está na Bíblia, mas eu vou contar para os irmãos. É a ideia de que a sua mãe fez uma oração aos deuses gregos, pedindo que o seu filho fosse o mais belo de todos. E aí os deuses condescendentes, ouvindo a oração de sua mãe, atenderam. E aí, atendendo a oração de sua mãe, eles disseram: só existe algo que você precisa cuidar. Ele vai ser o mais belo de todos, mas ele não pode olhar para a própria imagem. No dia que ele enxergar a própria imagem, então a coisa fica feia.
Mas enquanto ele não enxergar a si mesmo, nós estamos falando de um contexto em que não existiam selfies, né? Não tem problema algum. E aí nasce Narciso, belíssimo. No mito grego, o mais belo dentre todos. Ele era tão belo que ele passava na floresta e as ninfas da floresta, que eram mulheres que moravam na floresta, começavam a gritar o seu nome. E aí existe uma história de uma ninfa que gritou o nome e ele não ouviu. E aí ela ficou em desespero, perdida na floresta, até hoje está perdida na floresta. Aí quando você chega na floresta que você diz uma palavra, ela repete 2 vezes a palavra que você disse. Você sabe como é o nome dessa ninfa? Eco, isso mesmo. Eco, né? A gente diz uma coisa e aí o eco responde. Pois é, isso é mitologia grega. A ideia é, a ninfa ficou tão angustiada porque não teve o amor de Narciso correspondido, que ela responde a todo mundo que pergunta. Então, se você fizer uma pergunta, a Eco, né, vai responder a pergunta que você fez, porque ela está em estado de depressão, porque ela não suportou ser rejeitada pelo Narciso. Só que em um dado momento, Narciso sentiu sede, os irmãos conhecem essa história, e aí tem dois fins, né, desenhados pela mitologia grega. O primeiro fim é que ele olhou para a água, e quando ele olhou para a água, ele ficou petrificado, encantado, viu a selfie. E aí quando ele viu a selfie, ele se apaixonou por si mesmo, e aí nesse processo do autoapaixonamento, palavra inexistente inclusive, ele se encantou, e ele ficou petrificado, e ele morreu de fome e de sede, admirando a sua própria beleza. A outra história é que, e eu gosto mais dessa, eu acho essa mais aplicável, é que ele ficou encantado e aí ele desceu, tentando aproximar-se da sua própria imagem, e lá ele morre afogado. Porque o que havia ali não era o Narciso, o que havia ali era apenas uma lâmina refletindo quem ele era. Mas ele não era o que estava na lâmina. E quantas são as pessoas que estão afogadas nas lâminas das redes sociais. Porque o que está ali na rede social é belo demais, mas não é quem você é. E aí a gente tem sempre essa impressão, e a gente carrega sempre essa impressão de que nós estamos diante do belo, do perfeito, do grandioso, e que somos nós as pessoas que mudaremos. O setor vai mudar porque cheguei lá, o casamento vai melhorar porque sou eu que estou casando. E aí a gente fica nessa ideia narcisista, pensando que somos nós os que faremos a mudança necessária no mundo. E eu queria dizer aos irmãos, a vida não é fácil, a vida é dura, a vida é complicada, a vida é muito mais complicada do que a teologia da prosperidade desenha, porque é uma teologia demoníaca sendo pregada em algumas igrejas. É a ideia de que você não precisa se esforçar em absolutamente nada, porque somente o fato de crer em Cristo Jesus já coloca você em posição de autoridade, e por estar em posição de autoridade, Jesus vai resolver todas as suas causas, inclusive responder de forma correta as provas que você vai fazer. Você não precisa nem estudar, porque você é filha de Deus. E aí a gente precisa refletir sobre essas questões. Qual é a transformação que eu desejo realizar? E aí, como eco da minha pergunta, existe uma resposta importante. Por que eu me compreendo capaz de realizar transformações lá fora, se eu não me compreendo capaz de realizar transformações aqui dentro? Nós entendemos que somos capazes de mudar o mundo, mas a gente ainda não conseguiu nem visitar algumas áreas da nossa existência.
Existem áreas da nossa vida que estão caos. E a gente precisa estar atento à transformação que começa na interioridade, porque senão nós seremos guiados pelos instintos. Qualquer pedra que aparecer, a gente quer transformar em pães. Eu queria trazer uma palavra de Deus ao coração da igreja nesta noite. Jesus precisava de pão e não de pedra. O que o diabo tinha era pedra e não pão. O diabo não tem o que você precisa. Toda oferta apresentada por ele é engano. O diabo não tem o que você precisa. Você não precisa das ofertas do diabo. Você precisa da boa, agradável e perfeita palavra de Deus. Porque não é de pão que vive o homem, mas de toda palavra proveniente de Deus. Que nós sejamos capazes de perceber isso. Que isso é crescimento, isso é equilíbrio. Porque senão, irmãos, a gente vai trabalhar por trabalhar. A gente vai chegar transformando tudo. E quando a gente alcançar, eu conheço tanta gente que alcança posição de autoridade sem estar preparado para isso, começa a humilhar as pessoas. Gente que não se transforma e não se resolve interiormente, e quando exerce uma determinada função de autoridade, humilha as pessoas, pisa, trata as pessoas como nada. Por quê? Porque querem transformar o mundo fora, sem sofrer transformação interior. Eu queria dizer a todos os jovens e encorajá-los a perceber esta verdade. Vida profissional é importante, dediquem-se a isso. Preparar-se para um concurso, cursar uma universidade, todas essas questões são importantes, se preparem para isso. Existe um plano de Deus estabelecido na vossa cognição também. E quanto mais preparado de forma cognitiva, emocional, psicológica eu estiver, mais pronto a responder à razão da minha fé eu estarei. Porém, se eu quero conhecer, aprender, exercer determinados espaços de autoridade, sem considerar a voz de Deus, eu vou estar sozinho. E aí a gente começa a pensar sobre a segunda dimensão. Porque a primeira dimensão da tentação é essa dimensão do tu podes transformar. E todos nós somos tentados por isso. Mas há uma segunda dimensão, que a dimensão é a seguinte: tu tens que subir na vida. E aí ele leva Jesus para o alto do pináculo. Você tem que subir. Você tem que ser alguém. E aí, quanto mais alto for o lugar onde você estiver, mais valorizado você será diante das pessoas. Essa é a proposta do inferno. Essa é a ideia do diabo. A ideia do diabo é chegar em lugares altos de forma rápida e breve, independente dos atalhos, lá chegar. Só que eu queria lembrar aos irmãos que não existe um mundo perfeito nos lugares altos. Jesus está nos ensinando nesse texto que o que existe no lugar alto é apenas ilusão, irmãos. Mas se eu conseguisse esse emprego, aí pronto. Minha vida estava resolvida. Se essa menina aceitasse namorar, se esse rapaz aceitasse namorar, estava resolvido. Se o meu aposento saísse, e aí a gente começa, se. Porque a gente imagina que chegar nesse pináculo é ter resolvido todos os problemas da vida. Mas sabe qual é o problema? É que você tem uma necessidade. E do lado dessa necessidade você tem uma expectativa. À medida que você tem essa necessidade atendida, a sua expectativa sobe. Você deseja algo, você consegue algo,
a sua expectativa não fica alinhada com essa conquista. Dura pouco tempo, é o período da paixão. Depois desse período, você começa a arrefecer e a sua expectativa sobe. Aí você passa a desejar outra coisa. E aí, pastor, qual é o problema da vida? O problema da vida são as nossas expectativas desalinhadas com as nossas necessidades. E como é que eu faço para viver bem? Simples, regule os seus desejos. Regule as suas vontades. Regule os seus amores. Simples. É simples? É não, irmãos. É bem difícil. Porque todo mundo quer subir. Todo mundo quer chegar no lugarzinho mais elevado. Todo mundo quer ser melhor. Por mais que não reconheçamos, a gente deseja isso. Só que não é ser melhor por ser melhor. Não é estar no pináculo porque chegamos no lugar alto. E agora que chegamos no lugar alto, nós temos todos os nossos problemas solucionados. É ilusão. Não existe nenhum lugar alto que preencha o vazio existencial do ser humano. Não existe nenhuma conquista que nos coloque na posição de não mais necessitados. Não existe. O que faremos nós, tendo em vista que não existe esse espaço, lugar, onde eu tenha todas as minhas necessidades atendidas? E digo mais, nesse lugar alto, é muito comum que as pessoas que chegam em lugares elevados, elas se percebam sozinhas. O lugar alto é também um lugar de solidão para muitos. Gente que trabalhou a vida toda e gastou todo o tempo que tinha, juntando dinheiro para dar uma vida melhor para os filhos, mas perdeu os filhos na jornada e agora está no lugar alto, mas sozinho. Que sentido tem você gastar a vida para dar uma vida melhor para a sua família, mas você perder a própria vida? Sacrificar as experiências do futebol com o filho, sacrificar as apresentações da filha. Ela apresenta-se anualmente, e você não pode estar lá. E por que não pode estar lá? Porque tem que dar uma vida melhor para ela. Só que ela vai crescer, e aprendendo com você, ela vai seguir a vida dela. E no final você estará no pináculo sozinho, sozinha. Por isso é importante nesta noite refletirmos sobre a nossa carreira profissional em alinhamento com a nossa vida pessoal. Porque senão nós estaremos perdidos lá em cima. E é importante, irmãos, quando a gente olha para a Escritura, tem tantos ensinamentos interessantes. Os irmãos lembram que quem leva Jesus para o deserto, os irmãos lembram quem foi que arrebatou Jesus para o deserto? O Espírito, não foi? Quem foi que levou Jesus para o pináculo? Quem foi que levou Jesus para o pináculo? O diabo, irmãos. O Espírito Santo levou Jesus para o diabo levou Jesus para o alto. O Espírito Santo levou Jesus para um lugar ruim. E o diabo levou Jesus para um lugar elevado. Só que chegou um dado momento da vida que Jesus subiu um outro alto. Mas não foi um pináculo conduzido pelo diabo. Foi um madeiro conduzido pela necessidade de salvar a humanidade. Então existe o lugar ruim que Deus me leva para que eu aprenda e mature. Existe o lugar bom que o diabo me leva para gerar a impressão de que ele serve. Mas existe o lugar necessário. E quando eu entendo a prova do deserto, eu enfrento o que é necessário para a minha vida e para a minha jornada. E assim assumo o compromisso de bendizer a Deus com as minhas decisões. Então tem um lugar que Deus me leva, tem um lugar que o diabo nos leva, e tem um lugar que nós escolhemos ir.
E o que fazer? Quando Deus desejar te levar para o deserto, diga sim. Você não entende nada no deserto. No deserto não tem ninguém para te amparar. Isso é o problema do deserto. No deserto você pode uivar lá, gritar, prantear. Ninguém vai te ouvir. É só você e Deus. Mas se foi o Senhor quem te levou, o Senhor tem banquete preparado no deserto da tua existência. Se o diabo te levou para te ofertar algo interessante, diga não. A Deus você diz sim, ao diabo você diz não. Pula daí, Jesus. Salta. Está escrito que o Senhor dará ordem aos teus anjos. A exegese do diabo, inclusive, é uma exegese correta, tá, irmãos? Ele conhece Bíblia. Salmo 91 é um salmo messiânico, aplicado a Cristo, e não a mim e a você, viu? É um salmo messiânico. Está escrito a teu respeito, olha só. O Senhor vai dar ordem, os anjos vão te segurar. Então pula. Aí Jesus diz, não. Será que Jesus não pulou porque os anjos não viriam segurá-lo, irmãos? Jesus não pulou porque o fato dele ser filho de Deus não o coloca na posição de viver de forma irresponsável. Ele não veio alado. Ele não tinha asas para voar, então não é para pular de pináculo. Ele tinha pés para caminhar. E às vezes na vida profissional, você vai receber essa proposta. Pula. Não, se você pular, vai acontecer algo de sagrado. Não pode não ser sagrado. Anjo segurando? Sagrado. Não pode não ser sagrado. Você receber esse benefício financeiro? Pula. Não pode não ser uma bênção de Deus. Exatamente na hora da necessidade, uma porta dessa se abrir, concorda com a gente. Você só precisa assinar. Você só precisa admitir. Você só precisa dizer que viu. Você só precisa contar errado o estoque. Você só precisa fazer a devolução correta. Você só precisa emitir a nota fiscal de forma incorreta. Você só precisa burlar o recibo. Você só precisa mentir para o taxista. Pula, vai pulando, vai saltando. Sua conta vai engordando, isso é anjo te segurando. Isso é coisa sagrada. E aí tem gente que faz isso, aí diz assim, Deus é muito bom, estava precisando. Eu já tive na escola bíblica dominical um dia, que o irmão disse assim, nesse dia na escola dominical eu quase entro em desespero. O irmão disse assim, irmãos, eu queria agradecer a Deus, porque eu tinha um material contrabandeado. Sou um irmão da igreja, irmão. E Deus é tão bom que eu estava chegando na feira, e estava tendo lá uma blitz. E aí um rapaz que tinha perdido tudo passou correndo e disse, irmão, vão pegar as tuas coisas, irmão. Aí deu tempo eu dar uma volta no carro e voltar. Eu queria agradecer a Deus. Porque eu furtei o fisco, mas o Senhor não deixou ninguém furtar os meus produtos. Ele consegue conceber a ideia de que você pode infringir uma lei e glorificar a Deus ao mesmo tempo. Porque é assim, irmãos, essa é a fé infantil. Eu quando aceitei Jesus com 17 anos de idade, comecei a pregar muito cedo.
Vou até confessar um pecado de 20 anos atrás. Eu, 17 anos, não tinha carteira de habilitação ainda. Precisava ir pregar noutra cidade. O pastor me chamou e disse: vá pregar em nome de Jesus. Não, mas não tenho habilitação não. O Senhor vai lhe guardar. Aleluia. Eu digo, é de Deus. Aí eu fui na moto. A viagem mais atribulada da minha vida, até hoje eu me lembro. A Cíntia lembra. Caí na lama, cheguei lá todo enlameado. Na hora que eu fui pregar, eu esqueci a mensagem. Inventei de cantar um hino, a garganta falhou. O pastor pegou no microfone e disse: ô pregador atribulado esse que veio aqui hoje. Irmão, pense na experiência boa. E hoje eu entendo. Foi a habilitação. Porque não dá para você ter autoridade para proclamar se você não está vivendo de forma correta. E a coisa é muito fina. Por isso a gente não tem, enquanto cristão, que aprender. Nós vamos fazer. Irmãos, é muito interessante que a igreja pense nesse aspecto social. Eu sonho com uma igreja que treine as pessoas para falar o inglês. Eu sonho com a igreja que treine as pessoas em determinados cursos. Eu acho que a igreja, ela precisa ter esse aspecto social forte. Porque nós temos potencialidade aqui, muitos dons. Quantos e quantos são os irmãos das múltiplas áreas da vida que poderiam estar instrumentalizando os jovens desta comunidade? Muitos. Mas ensinar isso, sem considerar o fato que nós seremos profissionais para a glória de Deus, não tem sentido. A gente precisa aprender a fazer aquilo que agrada a Deus e não aquilo que é interessante, porque senão a gente vai sair saltando. E Deus não nos deu asa para voar, Deus nos deu pé para andar. E ainda que a jornada demore 20 anos, vai dando um passo de cada vez, servo de Deus, na presença de Deus, cumprindo o teu horário, confiando no Senhor. O Senhor vai restaurar a tua saúde, vai te dar forças, vai te dar energia. Pastor, mas eu não vejo prosperidade. Você pode não ver dinheiro caindo aos rios na sua conta, mas não há prosperidade maior do que reclinar a cabeça à noite no travesseiro e saber que o que possuis na conta é apenas teu. Essa é a bênção de trabalhar para a glória de Deus. Essa é a bênção de glorificar a Deus com o trabalho. Amém, queridos? Eu já estou concluindo, tá? Terceiro e último momento da tentação é o momento em que o inimigo leva Jesus, apresenta-lhe os reinos do mundo e declara a ele: esses reinos serão teus se prostrado me adorares. E aí Jesus olha para o inimigo das nossas almas e diz: somente ao Senhor adorarás. Jesus está repetindo o texto que a gente leu. Não configura felicidade ganhar o mundo todo e perder a alma. Não configura alegria ganhar o mundo todo e sacrificar a alma, sacrificar a vida, sacrificar a saúde, sacrificar a família. Não tem sentido. Deus nos criou para a vida, Deus não nos criou para o trabalho. O trabalho faz parte da vida, a vida não obedece ao trabalho. Irmãos, nós trabalhamos para viver e nós não vivemos para trabalhar. O Deus incansável descansou para que a gente aprenda a descansar. Quem sustém a tua casa é o teu Deus. Quem sustém a nossa despensa é o nosso Senhor. É Ele quem cuida. Atrelado, obviamente, ao meu esforço,
o Senhor estará providenciando todo o necessário para a minha vida. Mas eu preciso aprender a viver de forma completa. Ontem nós estávamos no Clube do Livro, terça, né? Estávamos no Clube do Livro, nós temos um grupo participando do Clube do Livro. Irmão que desejar participar, nós estamos estudando o livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. É um encontro online, uma vez a cada 15 dias, e está sendo uma bênção. E era sobre casamento. E nós estávamos lá dialogando sobre casamento, muito interessante a discussão. Por volta de 8h30 da noite começa o encontro. E aí o Lewis, ele falou sobre algo que para nós foi uma perspectiva interessante, porque ele disse que qual é o problema de um jovem se entregar às experiências sexuais antes do casamento? A forma como ele interpretou isso tem muito a ver com aquilo que a gente está dialogando hoje à noite. Ele disse que o problema não é o prazer pelo prazer, porque o cristianismo não tem problema algum com prazer. Pelo contrário, o cristianismo, ele inspira o fato de que a esposa deve cuidar do marido e o marido deve cuidar da esposa. O problema é isolar uma área da vida das demais áreas. Porque alguém que se une a outra pessoa apenas sexualmente, está isolando a área sexual de todas as demais áreas. Porque uma vez que alguém se une sexualmente a outra pessoa, está fazendo uma só carne com esta pessoa. Mas como não haverá cumplicidade, manutenção, respeito, providência, amor, entrega, empatia, no processo, continuidade, perpetuidade, então você está isolando a área. E o problema é quando a gente vai fazendo essas distinções, essas divisões. A gente precisa compreender que nós somos seres completos, e como seres completos, a sexualidade faz parte da nossa biologia. Nós somos biologicamente formatados também para a sexualidade, mas não somos como animais instintivos, guiados e guinados pela sexualidade. Uma vez que nós compreendemos a sexualidade reservada das demais áreas da vida, nós estamos isolando uma área e aí nós ficaremos vazios, divididos, angustiados, porque o sexo foi criado por Deus para ser experienciado em uma muralha chamada casamento. É preciso proteger a sexualidade para que a gente possa ter plenitude de vida. Concluo dizendo, é preciso proteger o tempo. Proteja o seu tempo. Pastor, e o que é proteger o tempo? Tem um determinado momento do dia que eu não respondo mensagem no WhatsApp. Os irmãos que me encaminham mensagem já devem ter percebido isso. Por quê? Porque eu trabalho numa área que eu não posso estar com o celular. Então, durante o dia, me encaminhando a mensagem, é possível que em dado momento eu consiga ir até o aparelho, em outro momento eu não consiga ir até o aparelho celular. E aí eu indo até o aparelho celular, eu consigo responder as mensagens. Não conseguindo fazê-lo, dificilmente você vai ter a resposta durante o dia. Mas durante a noite, eu trato de responder e busco responder todas as mensagens recebidas. Mas também durante a noite, existe um momento que eu isolo qualquer tipo de conexão para me dedicar àquilo que é valor, aquilo que é importante, aquilo que é imprescindível. Consigo fazer isso todos os dias? Não. Mas não passo uma semana sem fazê-lo. Eu sei que os irmãos também o fazem. E eu queria formalmente convidar a igreja a cuidar do nosso tempo. Vamos proteger o nosso tempo. Irmãos, a coisa mais preciosa que a gente tem na vida é o tempo. Não, pastor, a coisa mais preciosa que eu tenho na vida é o meu carro. É nada. Ele vai envelhecer. Não é a casa, é não. Ela pode ganhar valor, mas ela também vai envelhecer. Não, a coisa que eu tenho mais importante na minha vida são os filhos. Também não. Porque se você tem filhos, mas não tem tempo para usufruir da presença deles, não é a minha esposa, também não. A coisa mais preciosa da vida é o tempo. Não é o meu Deus. Eu queria dizer aos irmãos que se você tem Deus, mas se você não tem tempo para Ele,
O seu Deus não é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas o tempo. Quando você tem uma coisa que você não pode perder, não é você que tem essa coisa que tem você. Repito, quando você tem uma coisa que não pode perder, não é você que tem essa coisa, mas essa coisa que tem você. Então vamos proteger o nosso tempo. Tenhamos tempo de qualidade para o Senhor. Tenhamos tempo de qualidade para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa comunidade, para a nossas experiências, aquelas experiências que gostamos, para viver experiências agradáveis, para a mesa, para aquilo que é agradável à mente, que oxigena o nosso cérebro, que nós possamos aprender a viver assim. E aí então nós teremos equilíbrio entre a nossa vida profissional, entre a nossa vida pessoal, entre a nossa vida emocional, entre a nossa vida psicológica, e assim nós seremos maridos melhores, as irmãs e esposas melhores, e o mundo será melhor, porque a gente escolheu equilibrar vida profissional e vida pessoal. Amém, meus amigos? Bom dialogar com vocês sobre isso. Próxima quinta nós vamos falar sobre a diferença entre paixão e amor. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Oremos ao Senhor nesta noite. Nosso Deus, nós aqui estamos para te celebrar por teu amor e misericórdia. Nós queremos te apresentar a vida profissional dos teus filhos e filhas. Porque às vezes nós queremos ser capazes de cuidar da nossa carreira. Mas a carreira que nos está proposta é a carreira de viver para a tua glória, Pai. E nós queremos concluir esta carreira, nós queremos, concluindo, guardar a fé, e nós queremos receber a coroa da vida que está preparada para nós. Suplicamos-te, ó Deus, por todas as famílias que aqui estão, pelas dispensas de suas casas. Suplicamos-te pelos enfermos da tua casa, os teus filhos e filhas impedidos de vir a este lugar. Nós abençoamos cada família que está em casa, assistindo do lar. Pedimos-te que a tua bênção e a tua vida sejas conosco, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre a igreja, e quem tem fé diga amém. Deus vos abençoe em todo o tempo.